Olá pessoal, mais um vídeo. Vamos falar dessa vez sobre regularização de vazões. Nesse primeiro vídeo sobre regularização de vazões, vou falar sobre o que é regularização, quais são as finalidades da regularização de vazões em rios, como a regularização ela é feita usualmente através da construção de reservatórios, que armazenam água no período de abundância de água, e essa água depois é utilizada nos períodos de escassez. Então a gente vai falar também um pouco sobre reservatórios, as características principais que interessam na regularização de vazões, que interessam para você depois dimensionar um reservatório, você fazer o planejamento da operação do reservatório. Ok? Então vamos ver um pouquinho em mais detalhes sobre isso no vídeo a seguir. Um abraço a todos. Muito bem, então a regularização de vazões ela tem o objetivo de reservar a água do período de maior disponibilidade para utilizar essa água num período de menor disponibilidade. Como é que nós fazemos isso? Bem, tradicionalmente com a construção de barragens no leito do rio, criando um lago, criando um reservatório. Então, dessa forma, se o reservatório tiver uma capacidade suficiente, você pode guardar água no período de abundância e usar no período de escassez. Então, aqui a gente tem um gráfico com as vazões diárias de um rio, a gente observa alguns períodos de vazões elevadas, com picos de vazão. Então, o reservatório tem o objetivo, então, de guardar essa água em excesso nesse período de cheias e utilizar depois em períodos de escassez prolongada, como a gente observa aqui ao longo dessa série, que em alguns rios é bastante frequente. Então, esse é um rio aqui que não tem uma regularização natural, Ele tem grandes variações entre os máximos e mínimos. Alguns rios têm uma certa regularização natural, pequenas diferenças, vazões mínimas elevadas, com pequenas diferenças entre máximos e mínimos. Nesses rios nós dizemos que existe uma regularização natural. Em algumas regiões do Brasil a gente tem esse tipo de característica, como por exemplo, no oeste da Bahia, em partes do Mato Grosso, algumas regiões de Goiás, você tem rios com regularizações naturais bastante significativas. Mas a grande maioria dos rios, essa regularização natural, ela é pouco significativa, então você precisa da construção de reservatórios para garantir o suprimento de água nos períodos de maior escassez. Bem, reservatórios pequenos, então, vão permitir uma pequena regularização. Às vezes um pequeno reservatório pode regularizar a vazão por algumas horas, no máximo um dia ou dois. Reservatórios pequenos têm o objetivo, normalmente, de criar uma diferença de nível entre montante e jusante para gerar energia, e essa diferença de nível, muitas vezes criada pelo reservatório, é apenas para você fazer a captação da água através de tubulações ou de canais, para viabilizar isso, e o nível ele se mantém quase que constante nesse tipo de reservatório. Então, às vezes, para captação de água, para instalação de bombas para retirar a água do rio, é criado um pequeno reservatório para elevar o nível e possibilitar a instalação das bombas e das canalizações. Reservatórios grandes podem ter a capacidade para regularizar vazões por dias, meses ou anos. Alguns reservatórios no Brasil foram criados para fazer a regularização de vazões por mais de um ano. Alguns reservatórios, mesmo sendo grandes, eles não têm essa capacidade, vão regularizar às vezes por alguns dias, algumas semanas, mas então, para você ter uma regularização significativa, você precisa ter reservatórios
de grande porte. Bem, quais são as finalidades da regularização de vazões? Uma das finalidades é a irrigação, né, muito utilizado reservatórios para o suprimento de água para irrigação, né? Então, aqui a gente tem uma foto com o reservatório, aqui a barragem e um canal que está conduzindo a água desse reservatório para atendimento, muito provavelmente, de irrigação, né? O canal ele pode retirar água diretamente do reservatório, né? Pode ser uma bomba também que retira água do reservatório, ou pode retirar essa água imediatamente a jusante da barragem, como é o caso desse reservatório aqui. Para abastecimento de água para cidades, para indústria, para outras aplicações, então, captação de água diretamente do reservatório, aqui outro reservatório para isso. A gente tem no Brasil exemplos principalmente de grandes cidades, né, que têm reservatórios para abastecimento da população. São Paulo tem um sistema de reservatórios, o Rio de Janeiro também tem, então é bastante comum essa aplicação. A geração de energia hidrelétrica, né, um reservatório para abastecer as turbinas de uma usina hidrelétrica. Aqui a gente tem um outro exemplo, né, de abastecimento para usina hidrelétrica, e muitas vezes é usado para outras finalidades, esses reservatórios, para recreação, também para abastecimento, né, seja de irrigação, seja de água para cidades. Aqui a gente pode notar estruturas de vertimento de água, de passagem da água pela barragem, né? A gente tem o vertedor principal, a gente tem aqui a casa de força, onde estão as turbinas e a água passa pelas turbinas, né? São maneiras de descarregar a água do reservatório, né, para jusante, e isso é importante quando a gente trata de regularização, né? Toda barragem tem que ter essas estruturas de vertimento, né? No caso, quando é usina hidrelétrica, vai ter aqui a casa de força com as turbinas por onde a água passa, né? Em muitos casos você tem válvulas dispersoras para a saída da água do reservatório, você pode ter uma comporta de fundo, né, um orifício para saída de água, né, quando você não tem aqui as turbinas. Aqui é a barragem da usina de Itaipu, né, a gente vê aqui o vertedor principal, né, por onde o excesso de água ele sai. Aqui a gente tem a região das turbinas, né, por onde a água está passando aqui, também está saindo do reservatório pelas turbinas. Então a gente tem saída de água, né, pelas barragens, através dos vertedores, quando tem excesso de água, né, ou através de turbinas, quando tem geração hidrelétrica, ou por orifícios, válvulas, quando você não tem esse tipo de instalação de turbinas. Outra foto aqui de Itaipu, a gente vê a configuração da barragem. Xingó, no Rio São Francisco, da mesma maneira a gente vê aqui a gente tem as turbinas que estão aqui localizadas aqui, a saída por esse canal, e do outro lado aqui a gente tem os vertedores aqui no caso. Então, não estão com a água saindo aqui, mas quando tem excesso de água, o excesso de água sai aqui por esse lado aqui pelos vertedores principais. Olhando esses reservatórios, né, por uma imagem de satélite, a gente vê, né, aqui dá para notar duas configurações diferentes. Os reservatórios aqui de Itá e Machadinho, divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, né, a gente vê que são rios bastante encaixados, com vales encaixados, né, portanto os reservatórios aqui, mesmo tendo barragens que são relativamente altas, o reservatório ele tem uma área pequena, ele é comprido, com uma área estreita, né? Então não inunda uma área muito grande, quando você tem esse tipo de rio com vales encaixados. Quando o vale não é tão encaixado, né, você tem um espalhamento maior, uma área de inundação maior
para o reservatório, né? Então, a gente vai encontrar essas configurações diferentes, né, dependendo do relevo da região. Regiões mais planas, você tem reservatórios com áreas maiores, né, mais abertos, e regiões de vales encaixados, reservatórios mais estreitos, com áreas inundadas menores. Aqui uma usina em construção, né, uma barragem em construção. A gente vê aqui o processo de construção, que você desvia o rio por um lado, né, constrói uma parte da barragem e depois dela construída, deixa-se uma passagem de água aqui e fecha-se o outro lado, a água vai passar por essa passagem enquanto se constrói o outro lado. Depois de construída, aí então você fecha tudo e deixa o lago encher. Existem algumas características dos reservatórios que são importantes para a gente fazer cálculos de regularização. Então, os volumes, os níveis e os volumes são as características mais importantes. A gente tem aqui, dentre essas características, o nível mínimo operacional, o nível máximo operacional, o volume máximo, o volume morto, o volume útil. Vou citar aqui, faltou colocar aqui o nível máximo maximorum. São alguns níveis de referência que nós utilizamos para caracterizar um reservatório. Volume morto, aqui a gente vê, ficou bastante conhecido isso quando nós tivemos a crise em 2014, 15, na região sudeste do Brasil, na cidade de São Paulo, né, que foi necessário captar água do volume morto no sistema de reservatórios da Cantareira. Então, a gente tem o volume morto, que é uma região do reservatório que foi dimensionada para não ser utilizada. Ela pode ser, tem vários motivos para isso acontecer, mas então você tem um nível mínimo operacional, né? O reservatório ele vai variar o seu nível aqui entre o máximo e o mínimo. Esse mínimo é um volume mínimo para que seja possível fazer a captação de água aqui, no caso, por exemplo, por uma tubulação, sem que haja entrada de ar, né? Se for uma usina hidrelétrica, por exemplo, você tem uma turbina logo abaixo aqui, não pode entrar ar aqui nessa tubulação, né? Se for uma bomba que está bombeando isso aqui, está succionando a água aqui, também não pode haver entrada de ar aqui. Então, esse volume morto, né, para garantir que não vai ter entrada de ar aqui. O volume morto pode ser zero, ele pode dependendo da configuração do reservatório, ele pode ser possível secar, né, o reservatório, mas então isso é definido e depende da configuração, né, desse reservatório, como é que é a captação, como é que é a retirada de água do reservatório. Então, ele não está disponível para uso, embora em alguns casos possa ser utilizado, né, numa emergência, como aconteceu na crise hídrica recente de São Paulo, em que foi feita a captação de água no volume morto, né, era uma situação de emergência. Então, ele define o nível mínimo operacional, né, do reservatório, o menor nível que ele pode ser operado. Então, no caso de turbinas, por exemplo, se o nível ficar abaixo desse nível, as turbinas vão parar de funcionar, porque pode ter entrada de ar, pode ter cavitação, né? São condições bastante desfavoráveis para a operação das turbinas, né? Pode haver concentração de poluentes, essa água pode ser imprópria para consumo, pode ter uma baixa taxa de oxigênio. Então, essa água do volume morto normalmente é só realmente num caso de emergência que você eventualmente pode utilizar. Então nós temos o mínimo operacional, temos o volume, o nível máximo operacional também, e a diferença entre o nível máximo operacional e o mínimo operacional é o que nós chamamos de volume útil do reservatório. Então é aquilo que realmente pode ser utilizado. Então, o volume máximo operacional, né, corresponde ao nível máximo operacional, a cota máxima permitida
para a operação normal do reservatório. Podem ocorrer níveis superiores a esse nível máximo operacional, né, em situações extraordinárias, quando você tem uma cheia excepcional, né? Então, existe no projeto do reservatório aquilo que nós chamamos de nível máximo maximorum, que é um nível alcançado pela cheia máxima para a qual o vertedor foi dimensionado, que normalmente é 10 mil anos de tempo de retorno. Então, no projeto da barragem, se dimensiona o vertedor principal para a cheia de 10 mil anos de tempo de retorno. Então, quando essa cheia ocorre, o reservatório vai alcançar o seu nível máximo maximorum, que é uma cheia excepcional que vai acontecer e, né, não é uma condição normal de operação, né? Não ele é maior do que o máximo operacional, porque é uma condição realmente excepcional e temporária. Então, o nível máximo maximorum é esse nível acima aqui do nível máximo operacional. Deixa-se uma folga aqui no dimensionamento da barragem para que, na eventualidade, né, de acontecer um nível um pouco maior do que o máximo maximorum, né, você não acontecer o galgamento da barragem pela água, que isso é muito perigoso. Então, deixa-se sempre uma folga aqui em relação a esse nível máximo maximorum. Volume útil. Volume útil, então, já falei, é o volume entre o máximo operacional e o mínimo operacional, né? É o volume morto. E, então, é a parcela realmente do reservatório que pode ser utilizada para regularização. Então, quanto maior esse volume útil, maior a capacidade do reservatório em regularizar vazões, né? Então, para que haja regularização de vazões, é necessário, então, que o nível do reservatório tenha uma variação, né? Vai acontecer essa variação que vai, então, ocorrer entre o máximo e o mínimo que corresponde ao volume útil. Bem, sobre a capacidade de armazenamento dos reservatórios, né, os reservatórios são dimensionados para uma capacidade máxima, né, e no projeto do reservatório, no projeto da barragem, né, você então define qual vai ser o nível máximo do reservatório, né, com base nas características físicas do terreno, né? Então, isso vai depender da topografia do vale em que o rio está inserido, né? Você implanta a barragem no curso d'água, né? Procura um local mais encaixado dentro do vale do rio para poder implantar a barragem, né? E vai definir um volume, um nível máximo que pode ser alcançado. Muitas vezes esse nível máximo ele é limitado por questões, pode ser limitado por questões topográficas, pode ser limitado porque existe uma rodovia que não pode ser inundada, que está num certo nível, então o nível máximo tem que ser abaixo do nível dessa rodovia. Pode haver uma cidade, pode haver uma ponte, né, uma estrutura que então impede que você eleve mais o nível da barragem. Então, são limitações que têm que ser consideradas durante o projeto da barragem, né? Então, isso limita o nível máximo e o volume vai ser definido, então, por esse nível máximo e pela topografia do vale, né? Se for mais encaixado, mais aberto, mais profundo, raso, então, vai resultar num volume maior ou menor do reservatório, né? Então, a área inundada, né, vai depender do nível da água, né, e dessas condições topográficas na região do reservatório. Então, vamos ver um exemplo aqui, né? Isso aqui é um modelo digital de elevação, o SRTM, e nós temos aqui um rio, ele está... a direção de escoamento é nesse sentido, e aqui nós temos um local para barragem, né? Os pontos aqui
laranjas são as cores em laranja, para o vermelho são as maiores altitudes, e as cores em verde são as menores altitudes. Então, o fundo de vale, né, são as menores altitudes, onde o rio está escoando. Aqui, nesse ponto aqui, há um estreitamento de vale, portanto, aqui um local propício para construir uma barragem, né? Então, dependendo do nível que você coloca essa barragem, você vai ter uma área inundada aqui, né? Então, por exemplo, se o nível máximo da barragem for na cota 130 metros, nesse ponto aqui, então a área inundada vai ser essa área inundada aqui. Se o nível for 150 metros, aumentou 10 metros, a área inundada vai ser essa outra aqui. Tá? Então você tem um aumento significativo. Né? Quanto mais plano o terreno, né, qualquer aumento de nível no reservatório pode levar a uma área inundada significativamente maior. Então, isso é possível de ser avaliado, né, essa área é possível ser avaliada durante o projeto do reservatório. Né? Então, a partir disso, então, nós podemos construir as relações cota-área-volume para esse reservatório. Todo reservatório precisa ter as curvas, né, as relações cota-área-volume, né, no seu projeto. Então, isso é construído a partir da topografia da área do reservatório, né? Então, para cada nível d'água, você determina qual é a área inundada e qual é o volume armazenado. Então, você precisa ter a topografia do reservatório para poder fazer esse cálculo. Então, tendo a topografia, você pode vir e para diferentes níveis e determinar qual é a área inundada por esse reservatório e também calcular qual que é o volume de água que está armazenado nesse reservatório. Hoje em dia, com softwares de geoprocessamento, com AutoCAD, isso é relativamente simples de se fazer. Né? Você constrói essas curvas cota-área-volume. Aqui temos um outro exemplo, a barragem, supondo que a barragem seja nesse ponto aqui é uma área de terreno bem plano, cota 6,5, se a gente fizer uma barragem nesse ponto aqui, na cota 6,5 metros, área inundada 32 hectares, volume 0,1 hectômetros cúbicos. Se nós aumentarmos para meio metro, cota 7 metros, a área de 32 hectares aumenta para 200, volume 0,7. Se aumentar a cota para 8 metros, 815 área inundada, volume 5,7. Se aumentar o nível da barragem aqui para 9 metros, área inundada 1.500, volume 17,6, e aí assim por diante, 10 metros, 11 metros, 12 metros. Então, a gente tem para cada cota, né, do nível d'água do possível reservatório, você tem então os valores de área e volume desse reservatório. 13 metros, né, então 14, 15. Então, você faz esses cálculos até um limite máximo que é possível fazer essa variação. Né? Como eu disse, depende das limitações que existem na área do reservatório, né? Como estruturas, estradas, casas, pontes, cidades, rodovias, ferrovias, né? Podem limitar a área de abrangência desse reservatório. A partir disso, então, você constrói curvas. Essas curvas aqui que são a relação entre cota e área, e cota e volume. Cota e área, essa linha rosa, cota e volume, essa linha preta. Então, você tem como que varia, né, o volume do reservatório e como que varia a área em função do nível do reservatório. Então, isso aqui é utilizado, essas curvas são utilizadas para fazer o cálculo de regularização. Né? Então, você tem qual vai poder então definir qual o volume máximo a partir dessas curvas, qual o volume máximo do reservatório e também as áreas de inundação, que isso interfere nas perdas de água por evaporação, por exemplo, interfere na captação de água de chuva diretamente pelo reservatório. E aí,
Então, se constrói as curvas e as tabelas, né? Primeiro as tabelas, obviamente, as tabelas cota, área, volume, depois constrói-se as curvas. Todo reservatório, então, quando você vai fazer o projeto da barragem, dimensionar o reservatório, primeiro, a primeira coisa a se fazer é construir essas curvas aqui. Existem outras características das barragens, dos reservatórios, que são importantes, dependendo do caso, de qual é o tipo de dimensionamento, objetivo do reservatório, objetivo da barragem, né, tem outras características que são importantes, né? Além da área e do volume, né, é preciso saber quais são as estruturas de saída de água, né, se tem turbina, se tem vertedor, se o vertedor é superficial, se é um vertedor do tipo orifício, se tem válvulas de saída de água, se são comportas, se tem turbinas, né, se tem retirada por bombeamento ou por um canal para abastecer algum uso, né, se tem eclusas, se tem escadas de peixe, né, tomada d'água para irrigação e abastecimento, como eu disse, né, e estruturas de aproveitamento para lazer, recreação. Se o reservatório, por exemplo, ele atende manutenção de nível para questões ambientais, para questões de navegação, tudo isso é importante. Volume útil e vazão média de efluente, né? O volume útil ele está diretamente relacionado à capacidade de regularizar a vazão, né? Regularizar a vazão significa você manter mais constante a vazão que sai do reservatório, né? Então você tem sem o reservatório você tem uma variação grande entre máximos e mínimos de vazão. A ideia do reservatório é diminuir essa diferença, né? Então você guarda a água no reservatório e solta essa água de forma regular, né, para reduzir as diferenças entre máximos e mínimos. Então, essa capacidade de fazer essa regularização da vazão, a jusante do reservatório, depende do seu volume útil. Quanto maior o volume útil, maior a regularização, como eu já falei, né? Se o volume útil é pequeno, o reservatório não consegue, né, regularizar essa vazão, por isso nós chamamos esse reservatório de reservatório a fio d'água. Ou seja, toda a água que chega ela vai sair do reservatório, né, não vai ficar guardada ali dentro, né? Tudo que chega passa, seja pelas turbinas, seja por outros mecanismos de liberação de água, né? Ela vai chegar e vai passar. Então, não só reservatórios pequenos, mas alguns reservatórios grandes que a gente tem no Brasil são a fio d'água, né? A gente tem reservatórios recentes, por exemplo, Santo Antônio e Giral no Madeira, Belo Monte no Xingu, são reservatórios relativamente grandes, mas que são a fio d'água, eles não guardam vazão para o período de estiagem, né? Essa é uma tendência no sistema hidrelétrico brasileiro, né, de diminuir a capacidade de regularização e a gente ter mais reservatórios a fio d'água, né, por uma série de questões que a gente já explorou os grandes potenciais com capacidade de regularização, né? Existem hoje maiores restrições, né, questões ambientais, existe uma ocupação maior do território e isso dificulta a criação de grandes reservatórios para regularização de vazões. Então, no próximo vídeo a gente vai falar sobre como fazer a simulação do reservatório, como a gente dimensiona o reservatório, faz uma simulação para planejar a operação do reservatório. Então, até lá.